mas sim aquilo que precisamos ouvir da parte do Senhor, ó Pai. Ó Deus, que seja bênção, que seja correção, que seja exaltação, mas fala conosco, ó Pai, toma o teu servo, ó Pai, e fala com a tua igreja, fala com a tua noiva, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Glória a Deus, Senhor, meu Deus da glória, Pai. Salve a igreja com a paz, Senhor. Amém. Aleluia. Quero agradecer ao Senhor, primeiramente, pela oportunidade de estar mais um dia com vida, sobre essa terra, pelo privilégio que Ele nos concede de estar respirando sobre essa terra, e por estar nessa noite aqui na casa do Senhor, juntamente com os irmãos que estão aqui porfiando, lutando para chegar ao céu. Agradecer a vida do pastor Zé pela confiança, aos irmãos, que Deus abençoe. O pastor Daniel, que fez o convite, não está aqui, que Deus abençoe a vida dele. Abra vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Eu confesso que muitas palavras passaram ao meu coração, mas eu deixei a dependência do Senhor. E quando Deus falou o texto que eu deveria pregar, foi o que a missionária Daniela louvou em confirmação aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Aleluia, meu Deus. Lucas, capítulo de número 1. O verso de número 28. Lucas 1, capítulo 1, versículo 28. Depois a gente vai ler o versículo de número 5 a seguir. Estando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então um anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá, e com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Versículo 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cujo a mulher era das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando, a hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu,
posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, e irá diante dele no espírito e a virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, aos rebeldes a prudência, a prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Pode se assentar. Oh, meu Deus, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor, meu Deus da glória. O texto que nós acabamos de ler, capítulo de número 1 do Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas. Quando nós lemos para esse texto, nós vamos encontrar, aleluia, um registro de dois acontecimentos de suma importância para nossas vidas. O primeiro acontecimento é o anúncio do nascimento de João Batista, que seria aquele que iria preparar o caminho para Jesus. E depois, o próprio anúncio da vinda do Messias, do nascimento do Messias. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos encontrar que no capítulo 1 havia um homem chamado Zacarias, havia um homem que era um sacerdote chamado Zacarias, alguém que o Senhor escolheu para exercer perante a sua presença o sacerdócio. O sacerdote naquele tempo, ele tinha a função de levar o sacrifício que era apresentado, o sacrifício do povo, levar o sacrifício que o povo levava perante eles e apresentar o sacrifício do povo a Deus. A função de um sacerdote era pegar aquilo que o povo lhe dava e apresentar a Deus. Esse homem, ele nasceu com o ministério sacerdotal, porque o sacerdócio era algo que passava de geração em geração, e para que não dizer que existia uma tribo específica para exercer essa função. Então o sacerdócio era algo que era uma vocação. Zacarias nasceu com a vocação de ser sacerdote, e Zacarias, ele era sacerdote. Quando nós lemos o texto vai relatar que existia um homem, e esse homem era Zacarias, casado com uma mulher chamada Isabel. Isabel e Zacarias eram um casal de Deus. A Bíblia diz que eles eram irrepreensíveis perante o Senhor. Eles eram irrepreensíveis perante Deus. Irrepreensível é alguém que não tem o que repreender nele, não tem o que falar dele. Esse casal, eles eram irrepreensíveis perante o Senhor. Perante o Senhor não se achava falha neles, perante o Senhor não se achava erro neles, perante o Senhor não se achava o que falar daquele sacerdote e o que falar da sua esposa. Perante o Senhor não havia o que falar, porque perante o homem, muitas das vezes as pessoas têm algo para falar, as pessoas têm algo para dizer, mas eu quero dizer para você uma coisa: o importante não é o que as pessoas pensam. Alguém pode pensar que está errado, alguém pode pensar que não está certo, alguém pode pensar que a coisa não é dessa maneira, mas o que importa é o que o Senhor pensa de mim e o que o Senhor pensa de você. Aquele casal, ele era irrepreensível perante o Senhor, ou seja, o Senhor olhava para eles e não via o que repreender, o que chamar atenção, o que dizer: Zacarias, você está errado, Zacarias, você está cometendo um erro, Zacarias, você está fazendo algo que não é do meu agrado. Não havia o que falar de Zacarias. E a Bíblia diz que ele, aleluia, era avançado de idade,
juntamente com a sua esposa Isabel, avançada de idade. Eles não tinham filhos, eles não tinham descendência, eles não tinham alguém para suceder a sua família, eles não tinham alguém que viesse continuar o nome da família. Eles eram justos, eram irrepreensíveis, eram tementes ao Senhor, mas eles não tinham filho. Eles não tinham alguém para trazer alegria dentro da sua casa, porque nós sabemos que um filho é alegria para nossas vidas, filho é alegria para dentro da nossa casa. Só que aquele homem, aleluia, e aquela mulher não tinham filhos. A mulher não podia gerar, porque diz a Bíblia que ela era estéril. Ela era uma mulher impossibilitada de gerar, e a idade em que eles estavam já era uma idade avançada. A Bíblia relata que ele era fiel, que ele era irrepreensível perante o Senhor. Vai relatar que eles não tinham filhos, mas a Bíblia diz que sendo ele velho, sendo ele, aleluia, avançado em idade, quem sabe olhando, porque qualquer homem e qualquer mulher, aleluia, quer ser pai, quer ser mãe. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar a história de Abraão. Deus fala com Abraão que faria dele uma grande nação, só que Abraão não tinha filhos. Abraão não havia gerado filhos. Sarai, sua mulher, tinha 65 anos de idade, Abraão 75. Deus chega numa terra de Ur dos Caldeus e diz assim: olha, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão ouve a voz do Senhor. Abraão sai da terra, sai do meio da parentela, começa a caminhar em rumo a uma promessa que ele não viu ainda, mas ele ouve o Senhor, ao ponto de que o Senhor agora chega e vai fazer para ele uma promessa, dizendo: Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação. Eu vou fazer de ti uma grande nação, porque todas as vezes que eu e você ouve a voz do Senhor e obedece, o Senhor sempre é fiel para prometer, e Ele é fiel para cumprir. Como aquele homem, aleluia, ouviu a voz do Senhor, Deus lhe fez uma promessa: eu vou fazer de você uma grande nação. Nós sabemos que Abraão, sendo avançado em idade, Abraão agora, ele ouve e sai. Passa-se um tempo, nós sabemos que o tempo vai avançando e nada da promessa acontecer, ao ponto de chegar um momento em que Deus fala com Abraão, para animar Abraão após uma batalha, e Deus vai falar com ele, e ele vai dizer assim: Senhor, o que há de me dar? Capítulo 15 do livro de Gênesis, o que há de me dar? E ele vai dizer: porque eu não tenho um filho, na minha casa eu tenho só o mordomo Eliezer, Damasceno Eliezer. E Deus vai dizer: não, Abraão, não é o mordomo que vai, aleluia, que vai ser aquele, porque eu vou cumprir a promessa. Não é mordomo, vai nascer de você, vai nascer de ti. A Bíblia diz que Abraão, ele creu, e aquilo é imputado a ele por justiça. Só que nós sabemos que Sara, sua mulher, não vai acreditar. Ela não vai acreditar porque ela é velha, ela não vai acreditar porque ela é avançada em idade. Mas o Senhor, Ele cumpre a promessa. Ainda que nós sabemos que Sara agora ouve isso e vai achar que ela é o problema, e manda Abraão se deitar com Agar. Abraão se deita com Agar, que é a sua escrava. A escrava gera filho, mas Deus diz: não é esse. Porque quando Deus faz promessa para mim e para você, Ele é fiel para poder cumprir. Deus, Ele não faz promessa para mim e para você e depois Ele vai usar alguém político, o nosso jeitinho para dar. Quando Ele promete algo para mim e para você, é Ele que vai entregar. Porque não adianta nós queremos dar o nosso jeito, porque o nosso jeito sempre dá errado. Mas Abraão agora deita-se com Agar, nasce ali Ismael, mas Ismael não é o filho da promessa. Mas quando ele chega com 99 anos, o Senhor vai falar para ele: Abraão, eu vou cumprir a promessa, aquilo que eu falei eu vou cumprir. Ele, quando chega com 100 anos de idade, Deus agora lhe dá um filho. Sara agora está com 90 anos e Deus lhe dá um filho. A luta de Abraão era para ter um filho, porque era a descendência dele que ia continuar. Isaac nasce e a descendência continua. E nós sabemos da história também do seu filho Isaac com Rebeca. Quando ele se casa, Rebeca era estéril. Ele ora e o Senhor abre a madre de Rebeca, e ela agora gera Jacó e Esaú.
E assim por diante. Ana queria gerar. O sofrimento de Ana com Penina, porque Ana não dava filhos, porque Ana não podia gerar filhos. E o sofrimento de Ana por muito tempo, por causa daquela situação. Penina afrontando Ana em todo o tempo, por causa de um filho. Então gerar um filho era algo de suma importância. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vamos ver agora que Ana, ela vai abraçar um filho. Nós vamos ver que Ana, o Senhor vai ouvir a sua oração, porque Deus tinha um propósito na vida de Ana. O Senhor vai ouvir a sua oração e ela vai abraçar um filho chamado Samuel. Ana se alegra porque ela agora é mãe, se alegra porque agora ela não se sente mais imprestável. Além do costume da época que dizia que uma mulher que não gerava era uma mulher amaldiçoada, era uma mulher que não tinha valor. Então agora nós vamos ver para esse homem sacerdote Zacarias e para Isabel, um casal irrepreensível, um casal temente ao Senhor nos mandamentos do Senhor. Só que a mulher era estéril e eles eram avançados de idade. Mas sabe o que me chama a atenção? É que eles continuavam sendo irrepreensíveis. O desejo do coração de Zacarias era ter um filho, porque a Bíblia diz que quando o anjo visita ele, vai dizer: a tua oração foi ouvida. Então, quanto tempo que Zacarias entrou dentro daquele templo, quanto tempo que, quem sabe, aleluia, ele entrou para servir ao Senhor, e ele pediu um filho a Deus. Ele pediu para Deus conceder um filho para ele, para Deus abrir a madre da sua mulher. Quantas vezes eles subiram para o templo, aleluia, pedindo para Deus uma providência, e só que a providência não chegou no tempo em que eles queriam, não chegou no tempo em que eles esperavam. Mas diz a Bíblia Sagrada, que o Senhor, aleluia, ouviu a oração de Zacarias. O Senhor ouviu a oração dele, o Senhor havia ouvido a oração dele. Mas Deus, ele tem um tempo de entregar aquilo que a gente quer. Nem sempre é na minha hora e na tua hora. Ele tem um tempo dele. Aquele homem agora está servindo ao Senhor continuamente, sendo reto, sendo sincero ao Senhor, sendo temente a Deus, e sem continuar a abraçar um filho. Mas agora, como nós lemos no texto, a Bíblia diz que agora chegou o momento em que ele tem que entrar dentro do templo. Caiu sorte sobre ele entrar dentro do templo, na turma dos sacerdotes, para que ele oferecesse sacrifício ao Senhor. Ele iria oferecer incenso a Deus. E quando a gente fala de incenso, estamos falando de adoração. Quando se fala de incenso, estamos falando de adoração. Zacarias entrou naquele dia dentro do templo, e ele entrou naquele dia dentro do templo para oferecer incenso ao Senhor, para oferecer adoração ao Senhor. E quando ele entra naquele dia dentro do templo do Senhor, a Bíblia diz que o anjo está à direita do altar. O anjo está ali esperando Zacarias. Por quê? Porque naquele culto, naquele dia, chegou o momento em que Deus iria entregar sua vitória. Naquele culto, naquele dia, chegou o momento em que Deus iria entregar sua vitória. Por muito tempo ele clamou, por muito tempo ele pediu, por muito tempo ele suplicou. Só que Deus tem o dia, Deus tem a hora, Deus tem o momento em que ele resolve dizer: eu estou entregando a tua vitória, eu estou entregando o teu milagre. Aí o segredo para você alcançar o milagre é continuar sendo fiel ao Senhor. Você já imaginou se Zacarias tivesse abandonado o sacerdócio? Você já imaginou se Zacarias tivesse dito assim: eu não vou servir ao Senhor, eu estou indo todo dia, eu sou fiel, eu guardo os mandamentos, e nada de filho, nada da promessa acontecer, nada do meu milagre acontecer? Já pensou se ele tivesse desistido? Mas não, ele continuou na posição, ele continuou sendo fiel, ele continuou sendo obediente à palavra do Senhor, ele continuou guardando os mandamentos do Senhor. E quem é fiel ao Senhor sempre vai alcançar suas vitórias. Aquele homem está ali agora, entra para oferecer incenso ao Senhor. Incenso fala de adoração. E o anjo está ali agora
para lhe entregar a vitória. Zacarias olha para o anjo, ele se turba quando ele vê aquele anjo, e o anjo vai dizer: não temas, Zacarias, porque eu vim por causa da tua oração, porque a tua oração foi ouvida, o teu clamor foi ouvido, o teu clamor foi ouvido no céu. Para a mão da Candaraia. Mas pela reação de Zacarias, dá para você entender que a oração dele foi há muito tempo atrás. Pela oração de Zacarias, dá para entender que a oração não foi naquele dia, mas foi há muito tempo atrás. Mas se o Senhor não respondeu a tua oração ainda, Ele pode não ter respondido, mas Ele ouviu a tua oração, e Ele está marcando o tempo, Ele está marcando o momento em que Ele vai te entregar a tua vitória. E o que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer é continuar sendo fiel ao Senhor. O que você tem que fazer é continuar sendo fiel a Deus. O anjo se apresenta a ele e diz: Zacarias, não temas, não tenha medo, Zacarias. Eu estou aqui por causa da tua oração, porque a tua oração foi ouvida, Zacarias. Aleluia. E a tua mulher Isabel, ela vai gerar um filho. A tua mulher Isabel vai conceber um filho. E o filho que ela vai conceber não é qualquer um não, Zacarias. O filho que ela vai conceber, ele será grande, ele será diferente, ele será separado. Zacarias, demorou, mas é porque o que eu tenho para ti, o que eu tenho contigo e com Isabel é algo grande, Zacarias. Todas as vezes que a gente, aleluia, passa por um período de tribulação e parece que Deus não responde, é porque o que Deus tem para mim e para você não é algo comum, é algo sobrenatural. Às vezes você pode olhar e dizer assim: ah, mas por quê? Eu estou clamando o Senhor, eu estou buscando, eu vou para o templo, eu vou para a igreja, mas nada mudou ainda, nada aconteceu ainda, a luta continua, tudo continua do mesmo jeito. Mas tem um tempo e tem a hora que aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Zacarias agora vai ouvir o Senhor falar com ele acerca de João Batista, porque quem Isabel ia gerar era aquele que havia de vir para preparar o caminho para Jesus. O filho de Zacarias não era qualquer filho, era João Batista. O filho de Zacarias não era qualquer um, era algo diferente. E ele vai dizer assim: porque ele será grande entre os homens e perante Deus. Ele será grande perante Deus. Ele será diferente. Não passará na vala, não vai beber bebida forte. Ele será diferente perante o Senhor. E ele converterá o coração de muitos. Ele vai converter o coração de muitas pessoas. O que Deus, aleluia, tinha com Zacarias era algo grande. O filho dele não era qualquer um. E ele vai dizer assim: ele vai nascer e ele vai andar na mesma virtude de Elias, no mesmo espírito e virtude de Elias. João Batista nasce, e nós sabemos que João Batista foi alguém diferente. Só que quando o anjo fala isso para Zacarias, Zacarias não vai acreditar. Zacarias vai dizer assim: como será isso? A minha mulher é velha e eu sou velho. Por isso eu digo para você que Zacarias fez aquela oração há muito tempo, e ele já não acreditava mais que o Senhor iria responder a sua oração. Ele não abandonou o Senhor, continuou indo para o templo. Por quê? Porque ele queria um filho, sim, mas o mais importante para ele era servir ao Senhor. Ele queria um filho, mas o mais importante para ele era ser fiel a Deus. O que eu quero dizer para você: temos promessa? Temos. Não aconteceu ainda? Não. Mas o que é o primordial para você? É abandonar Cristo, é abandonar o Senhor, porque a promessa não aconteceu? Ou é você olhar e falar: não aconteceu, mas a minha escolha, o meu objetivo é o céu, o meu objetivo é o Senhor Jesus,
A minha casa não mudou ainda, o meu marido não se converteu ainda, a minha esposa não se converteu ainda, o meu filho não mudou ainda, mas eu estou na presença do Senhor, porque o meu objetivo é o céu, o meu objetivo é Deus. Zacarias manteve a fidelidade dele. Zacarias continuou sendo fiel. Só que quando o anjo lhe disse para ele: Zacarias, eu vim porque a tua oração foi ouvida, ele não acreditou. Ele olhou para a velhice da esposa, ele olhou para a velhice dele. Deus poderia ter mandado o anjo no primeiro dia, poderia. Só que nós não entendemos que Deus tem o tempo certo. Por que Deus só deu um filho para ele naquele momento? Porque aquele momento era o momento em que Jesus haveria de nascer. Chegou o momento do Salvador nascer, e chegou o momento daquele que iria preparar o caminho nascer. Então Deus, ele tem a sua cronologia, ele estabelece o tempo corretamente. Se João Batista nascesse lá atrás, não ia dar certo. Então ele tinha que nascer muito próximo do nascimento de Jesus. Tanto que quando o Senhor fala com Zacarias e Isabel, ela vai conceber, o anjo vai visitar Maria 6 meses depois e vai dizer para Maria, dizendo: Maria, salve agraciada, vai saudar ela com uma saudação diferente, e vai falar para ela também acerca do que haveria de nascer dela. E o anjo vai dizer assim: a tua prima Isabel está 6 meses grávida. Ela concebeu há seis meses, ela concebeu, sendo ela estéril. E é quando Deus vai dizer assim: porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível, mas Deus tem o tempo dele, Deus tem o momento dele, Deus tem a hora dele. Aí, e nós não entendemos às vezes por que, Senhor, não aconteceu, porque ainda não veio, porque Ele está trabalhando, e quando Ele fizer o que Ele fizer vai ser grande. Então tenha paciência, continue entregando incenso ao Senhor, continue adorando ao Senhor, porque aquilo que o Senhor vai fazer na tua vida será algo sobrenatural. Quando o anjo fala com Zacarias, ele vai olhar para a velhice dele. Só que ele havia clamado por aquilo. E quantos de nós às vezes esquecemos daquilo que nós pedimos ao Senhor? Quantos de nós esquecemos daquilo que nós pedimos ao Senhor? Ou não acreditamos que aquilo que nós pedimos ao Senhor iremos receber. Até pedimos a Deus, mas não acreditamos mais que vai acontecer. Porque eu pedi uma vez, eu fiz uma campanha, eu fiz outra campanha, eu apresentei a Deus em oração, eu jejuei, eu pedi, mas ainda não aconteceu. Então eu não acredito mais que vai acontecer. Eu não acredito mais que o Senhor vai agir, que vai salvar o meu filho. Eu não acredito mais que o Senhor vai salvar o meu esposo. Eu não acredito mais que o Senhor vai salvar a minha esposa. Eu não acredito mais que a minha vida financeira vai mudar. Eu não acredito mais em mim mesmo, porque eu não mudo. Eu não acredito mais naquilo que tem pedido a Deus, porque o Senhor não te respondeu no momento em que você pediu. Só que para quem pede ao Senhor e permanece no templo, permanece na presença de Deus, você pode até achar que o que você pediu está esquecido, que Deus não vai fazer mais. Mas se você está como Zacarias,
dentro do templo, sendo irrepreensível ao Senhor, servindo ao Senhor, pode ter certeza que o tempo e a hora do Senhor, aleluia, vai chegar para a tua vida. E eu quero dizer para você nessa noite, que para algumas pessoas aqui, aleluia, Deus marcou essa noite para te entregar vitória. Não é por causa de mim, porque eu não sou nada, mas é Deus quem tem o tempo dele determinado. Eu não sei o que você tem pedido ao Senhor, eu não sei o que você tem colocado diante dele, mas nessa noite, se prepara para contar o teu testemunho, porque o Senhor está hoje decretando e assinando o teu milagre, a tua vitória. O Senhor está marcando hoje para entregar a tua vitória. Eu não sei se é salvação na família, eu não sei se é causa na justiça, eu não sei o que está colocado perante o Senhor, mas nessa noite assim diz o Senhor para você: eu estou te entregando o teu milagre, eu estou te entregando a tua vitória. Os grilhões estão caindo e o Senhor está te abençoando nessa noite. O diabo não vai impedir, o diabo não vai impedir. Os grilhões vão cair por terra, as correntes vão cair por terra, vai cair por terra, porque quando Deus determina, está determinado. O diabo não vai impedir, o diabo não vai travar, o diabo não vai. Em nome de Jesus, a tua vitória será entregue nessa noite. Se prepara para contar o testemunho. Tem alguém aqui que o diabo disse assim: não vai, eu não vou deixar, mas o Senhor determinou e já caiu por terra. Tu vai contar o teu milagre. Por esses dias você vai testemunhar e vai dizer aquilo que o Senhor fez pela tua vida. Porque perseverar em servir ao Senhor é garantia de vitória. Aleluia. A Bíblia diz que agora o anjo fala com ele, só que ele não vai acreditar, porque ele vai olhar para a situação, ele vai olhar para o tempo. Eu pedi lá atrás, não aconteceu. Ele olha para o tempo que passa. Mas aquilo que eu falei para você, Deus tem um tempo dele, a cronologia dele. Ele promete coisas para nós e nós não entendemos, porque Deus fala: eu vou te dar uma casa. A gente espera o mês que vem, o ano que vem. Passa 1 ano, 2 anos, 10 anos e não acontece. Aí você pode pensar: mas Deus, o fulano já tem a casa, o outro também a minha, Senhor. Mas Deus tem o tempo dele, Ele tem o tempo dele para a minha vida e para a tua vida. É como Ele já falou, até mesmo comigo: vou te dar uma casa, está assinando os papéis, mas a casa ainda não veio. Eu não estou na minha casa ainda, mas pela fé eu já tomo posse da minha vitória. Porque quem falou comigo é fiel para cumprir. O tempo não é o meu, o tempo não é o meu, o tempo também não é o seu, mas tenha certeza que aquilo que Ele vai fazer para a tua vida é grande. Então eu vou desistir porque não aconteceu? Não. Permaneça fiel servindo ao Senhor, permaneça fiel buscando ao Senhor, porque se Deus olhar para a tua fidelidade, Ele vai te abençoar. E ainda que o diabo se levante, porque quando Daniel orava, diz a Bíblia Sagrada que 21 dias ele orava em busca de uma resposta. Desde o primeiro dia Deus ouviu ele e mandou a resposta. No primeiro dia de oração que Daniel orou,
Deus já mandou a resposta. Mas o diabo botou um principado e falou assim: não vai ouvir, não vai ter resposta. O diabo levantou um principado e disse: não vai ter resposta. O anjo não passava. Só que Daniel continuou orando. Daniel continuou perseverando, orando: Senhor, me dá a resposta que eu preciso, me dá o entendimento que eu preciso. Aí o segundo dia também não, mas ele continuou orando. Aramandacandaraia, eu estou falando de perseverança. Ele orou 21 dias ele orando. Aí o Senhor olha e vê que Daniel está insistindo na mesma oração, insistindo no mesmo clamor. Aí ele: eu já mandei a resposta para ele, o que está acontecendo. Aí Deus olha e vê que o anjo não passa. Aí Deus manda um arcanjo. O arcanjo desce e guerreia. Sabe o que é um arcanjo guerrear? Para entregar vitória para alguém. Quando eu e você não desiste, o diabo pode levantar o principado que ele quiser. Deus manda arcanjo, e arcanjo não é qualquer um. Ele peleja, mas a vitória ele te entrega. A vitória ele coloca nas tuas mãos. Quando Deus determina, ninguém pode impedir. Não tem homem, não tem diabo, não tem macumbeiro, não tem feiticeiro. Quando ele fala: eu vou entregar, está entregue e pronto, acabou. Zacarias, a Bíblia diz que ele vai ficar mudo. O anjo vai dizer assim: eu vou cumprir o que Deus vai cumprir o que ele falou contigo. Porém, como tu não acreditou, tu vai ficar sem falar até que a criança nasce. Até que a criança nasce, tu vai ficar sem falar. Às vezes você pode não acreditar, mas não fala não murmura, não duvida. No caso de Zacarias, o próprio anjo tampou a boca dele, falou: tu não vai falar. Enquanto não acontecer, tu não vai falar. Glória a Deus. Tem horas que não falar é murmurar, é não acreditar. Ah, mas será que vai acontecer? Porque às vezes você fala para alguém assim: olha, Deus vai salvar a minha família. Alguém olha para a tua família e fala: que dali não tem jeito não, é só morte. Deus vai mudar a minha história. Alguém vai olhar e vai dizer: não vai não. E tem horas que nós temos que guardar e falar só quando acontecer, para que não haja impedimentos. Porque tem coisas que a gente tem que esperar acontecer para depois falar, para que não vire um embaraço do inimigo. Ainda que quando Deus determina, está determinado. Só que cabe vigilância a nós às vezes. Ele fica mudo. Ele não pode falar nada até que a criança nasce. O filho de Zacarias era João Batista. Quem era João Batista? João Batista era aquele que estava preparando o caminho para o Messias. Ele viria na virtude de Elias. Quando fala virtude de Elias, não está falando que ele iria encarnar nada de Elias. Virtude de Elias, as mesmas qualidades de Elias. O que Elias fez? Elias foi um profeta que Deus levantou em um tempo de apostasia. Em um tempo em que o povo adorava Baal, Deus levanta Elias para confrontar Acabe e Jezabel, os profetas de Baal e de Azera, e converter o povo ao Senhor. O desafio de Elias no Monte Carmelo, quando Elias chama lá os 850 profetas que havia ali, quando ele chama Acabe, quando ele chama o povo perante o Monte Carmelo, não foi o desafio para ver quem era o profeta que mandava fogo. Não foi o desafio para ver quem era profeta de Deus. O desafio de Elias era para mostrar para o povo quem era verdadeiramente o Deus deles. Elias desafiou, aleluia, fez aquele desafio para mostrar para o povo que quem era o Deus de Israel era o Senhor Jeová e não Baal.
Elias não promoveu o desafio para mostrar que ele era o homem do fogo e que os outros eram de Baal. Ele promoveu um desafio para mostrar para o povo: olha, quem é o Deus de vocês é o Senhor Jeová. É tanto que quando os profetas de Baal oferecem sacrifício e não há resposta, mas quando Elias oferece, o fogo desce, o que é que o povo vai fazer? Somente o Senhor é Deus. Quando o fogo cai do céu, o povo não olha e fala: Elias é o cara, Elias é o homem do fogo. O povo olha e vai dizer assim: só o Senhor é Deus. O desafio de Elias era para que o povo voltasse para o Senhor. E quando o fogo cai do céu, o povo não olha para Elias e fala: Elias, tu és o cara, tu és o homem do fogo. Não, o povo vai dizer: só o Senhor é Deus. Nós temos que tomar cuidado para que nós não venhamos fazer com que o povo ache que nós somos o homem do fogo, porque quem é o Senhor. Tudo que nós fazemos tem que estar voltado em fazer com que o povo reconheça quem é o Senhor e não quem é a gente. Eu quero fazer, eu quero louvar porque eu quero ser reconhecida. Eu quero pregar porque eu quero ser reconhecido, que as pessoas me vejam, que eu sou ousado. Não é esse o intuito nosso. O intuito é que o Senhor apareça. João Batista vai dizer que ele cresça e eu diminua. Nós temos que tomar cuidado para não tirar a glória de Deus. Quando Pedro e João curaram aquele coxo no nome de Jesus na Porta Formosa, o povo começou a olhar para eles diferente. O povo começou a olhar para eles: esses homens são diferentes, esses homens são deuses. Pedro vai repreender o povo dizendo assim: olha, por que vocês estão olhando para nós assim? Como se nós tivéssemos algum poder. O que nós fizemos não foi por virtude nossa, qualidade nossa, nem por santidade nossa, mas foi no nome de Jesus. Pedro vai repreender eles, dizendo assim: olha, foi no nome de Jesus. João nasce na virtude de Elias. O que Elias fez? Mostrou para o povo que só o Senhor é Deus. Porque quando o fogo cai do céu, o povo vai dizer: só o Senhor é Deus. Porque o povo de Israel achava que Baal era Deus. O povo de Israel, com os profetas de Baal e de Azera, estava confundido, achando que Baal era o Deus que mandava, que Baal era o Deus que mandava chuva, e que a colheita era Azera. Então Deus enviou Elias para confrontar aquele povo e mostrar para eles que o Deus deles era o Deus Jeová. Por isso promoveu aquele desafio. O fogo caiu, o povo disse: só o Senhor é Deus. E o que aconteceu com Elias depois? Ficou famoso? Todo mundo queria um autógrafo dele? Depois desse grande feito, Jezabel o ameaça, e Elias agora foge. Com medo de morrer, pede a morte. Mas o Senhor não deixou ele morrer, porque Elias ele não morreu pelas mãos de Jezabel. Aliás, foi um dos homens que não viu a morte. Mas a virtude de Elias que João Batista ia ter era converter o povo ao arrependimento. Porque não há salvação sem arrependimento. Não há salvação sem que eu e você se arrependa. O que é o arrependimento?
O arrependimento é quando eu tropeço, quando eu erro, e eu olho e falo, eu pequei, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter cometido isso. É quando aquilo me incomoda e eu choro, eu falo, Deus, acabou para mim, eu pequei, eu errei. Isso é o arrependimento, eu não quero fazer mais, eu não quero praticar mais. Eu arrependi dos meus pecados. O arrependimento não é quando eu pratico todos os dias. Isso não é arrependimento. Arrependimento é quando aquilo me causa culpa. Arrependimento é quando aquilo confronta eu, quando eu sinto tristeza pelo aquilo que eu faço. Eu errei, Senhor. Eu estou triste. Uma pessoa arrependida, às vezes ela não se sente nem digna mais de servir ao Senhor. Ela vem para a igreja e fala, acabou para mim. Eu pequei, acabou, não tem mais jeito. Se isola. O arrependimento não é quando a gente tropeça e acha que está normal. Ah, eu pequei. Mas tá bom, não tem nada a ver, ninguém viu, vou continuar. O arrependimento é diferente. E a salvação ela vem por meio do arrependimento. Qual era a mensagem de João Batista no deserto? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Era a mensagem de João, filho de Zacarias. Arrependei-vos. Qual era a mensagem de Jesus? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Qual foi a mensagem de Pedro quando ele pregou lá para o povo? Ele começa a pregar, isso é a promessa que o Senhor fez ao profeta Joel, e ele vai pregando, pregando, e o povo pergunta o que nós devemos fazer. Pedro vai dizer, arrependei-vos. A segunda pregação de Pedro, ele começa a pregar lá, quando ele ganha quase 5.000 almas, e vai perguntar para ele o que fazemos. Arrependei-vos dos vossos pecados. O arrependimento produz a salvação em nossas vidas. Não basta nós estarmos dentro da igreja, irmãos. Eu vou na igreja, mas eu não me arrependo dos meus erros. Eu não deixo os meus erros. Eu vou para a igreja, mas não larga pornografia. Eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja, mas eu assisto pornografia. Está tudo bem, não está bem não. A pornografia é do Satanás, da pombagira. A pornografia cria pedófilo. A pornografia cria estupradores. A pornografia cria homossexuais. A pornografia cria tantas coisas ruins. A pornografia cria adultério. Então não está normal. Tem que ter arrependimento. Se não tem arrependimento, tem que ter libertação. João nasce. E João nasce com a mensagem dura. E ninguém gosta de mensagem dura, né? A gente acha que mensagem dura não é de Deus, mas as mensagens duras é as que são de Deus. Porque Deus não quer a gente no inferno. E se Ele falar, continua, filho, do jeito que está, e amanhã você morre, como já aconteceu, né, do irmão que morreu aqui de uma hora para outra, como já aconteceu também com a irmã da nossa igreja, que Deus falou, ia levar ela, Deus falou para ela que Ele ia levar ela, mas foi de uma hora para outra. Então a gente não sabe que dia vai ser, e aí não dá tempo de arrepender. A mensagem de João era dura, mas o povo se arrependeu. Após o anjo anunciar a mensagem a Zacarias, passa-se um tempo e o anjo visita agora Maria, e é onde nós lemos. Maria era uma jovem desposada num compromisso de casamento. Segundo o costume da época, eles estabeleciam um compromisso, mas eles não se viam, eles não tinham contato por um período de tempo determinado, até que oficialmente eles coabitavam.
o anjo visita Maria. Maria, uma virgem. Maria também exemplar. O anjo vai dizer: salve agraciada, bendita é tu entre as mulheres. Quer dizer, você é feliz entre as mulheres, porque Deus te escolheu. E vai falar para Maria: Maria, tu vai conceber, tu vai dar luz ao Filho de Deus, ele se chamará Jesus, será grande. Começa a fazer uma série de promessas para Maria. Maria vai olhar para o anjo e vai dizer: mas como será isso? Se eu não conheço o varão, se eu não me deito com o varão, não tenho relacionamento com o homem, como é que eu vou ficar grávida? O anjo vai dizer assim: a virtude do Espírito Santo, a virtude do Altíssimo e do Espírito Santo vai dizer que ela vai gerar e será o Filho de Deus. Não será algo humano, mas será algo gerado pelo Senhor. E por que Deus gera o seu Filho de uma mulher humana? Porque Jesus havia de nascer ao mundo como um ser humano. Ele deveria nascer como um homem, para sentir o que eu sinto, o que você sente, para que ele, sem pecado, se oferecesse em sacrifício, para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados. Jesus então nasce de Maria. Só que quando Maria ouve isso, e ela vai falar como será isso, o anjo fala para ela a respeito disso, que será da virtude do Espírito Santo, a sombra do Altíssimo cobrirá ela e tudo mais, e ela vai conceber um filho, e será chamado Filho de Deus. Ele vai dizer assim: também a tua prima Isabel está no 6º mês, para aquela que é estéril. Faz 6 meses que ela engravidou, ela está com 6 meses de gravidez, e ela era estéril. Por quê? Para Deus nada é impossível. E eu quero falar para você uma coisa aqui: tem muitas coisas que você pode olhar e dizer que não dá, não tem como, não tem jeito. O homem diz não, o médico diz não, o advogado diz não, o juiz diz não, o parente diz não. Mas eu quero dizer para você: para Deus nada é impossível. Quando Deus te falar algo, aleluia, acredite, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Porque para Deus nada é impossível. Aquele que você olha hoje e fala nunca vai ser crente, você vai ver ele servindo ao Senhor, você vai ver ele na casa de Deus, você vai ver ele servindo ao Senhor. Você vai ver ele servindo ao Senhor. O Senhor é fiel para mudar a tua história, para mudar a tua vida. O Senhor é fiel para mudar a tua família, aleluia. Ele é fiel para salvar quem você pensa que não tem salvação. Quando eu me converti, eu nem gostava de crente. Crente para mim não servia para nada. Olhava para o vizinho que era crente e dizia: nunca vou ser igual a esse daí. Aí Jeová olhando e dizendo: espera aí que tu vai ver só se tu vai ser ou não. Aí hoje a gente está aqui pregando Jesus. Chegou um tempo em que o melhor lugar para se estar era na igreja. Não queria sair da igreja porque era o melhor lugar que tinha, onde tinha paz. O meu avô, um homem ruim, tudo dele era na base da peixeira. Quantos filhos ele já não tinham colocado para correr de casa? Quando a minha tia se converteu, a primeira mulher que se converteu, ele tocou ela, eles ficaram sem contato por um bom tempo, porque ele não aceitava. O meu avô ia para terreiro, meu avô gostava de ir para terreiro, se envolver com coisa errada. Tocou a minha tia de casa. Meu pai, quando era vivo ainda, no final de ano eles brigavam. Quantas vezes não podia ir na casa, pai, tio, que ele puxava a peixeira. Quantos final de ano ele não endemoniava lá? Um Zé Pilintra, mas um preto velho lá. Um homem ruim. Minha avó mais boazinha. Alguém podia falar: lá, se converte logo. Só a minha tia era crente naquele tempo. Depois de um tempo eles restabeleceram a comunicação, começaram a conversar de novo, mas ele não gostava de crente. Um dia o meu avô resolveu ir na casa dela. Ela mora na reta 1. Para quem não conhece, a minha tia Nilva, mãe da Bianca, que faz algumas coisas ali no 15. E
ele foi um dia na casa dela, e era um dia de culto de Santa Ceia, em que ela não podia faltar. E quando ele chegou lá, ela falou: e agora, o que eu faço? O pai está aqui, eu tenho que ir para o culto de Santa Ceia, e eu não sei o que eu faço. Ela disse: então eu vou ter que convidar ele, eu sei que ele não vai querer ir, então eu vou falar para ele: fica aí, eu vou lá e já volto. E ela chegou e falou: pai, eu tenho que ir para o culto, o senhor quer ir? Ele falou: eu vou. O primeiro culto que o meu avô foi, o meu avô começou a chorar no caminho, entrou dentro da igreja, chorou o culto inteiro. Antes do apelo, ele estava de joelho aceitando Jesus como seu Salvador. E aquele que era difícil, Jesus foi lá e salvou ele primeiro. No outro dia ele foi na reta onde ele tinha inimizade com um monte de gente, que ele tentou matar, que ele brigou. No outro dia ele foi, ele pediu perdão para todo mundo, que ele tinha ali algum tipo de atrito. Porque o que para nós é impossível, para Deus é possível. Então para de olhar para aquilo que você está vendo na tua frente, dizendo é impossível. Para você mas para o teu Deus não. Se prepara, porque tem pessoas que vão contar vitória, testemunho neste lugar. Se prepara, anota, porque o Senhor vai estar entregando o teu milagre. Eu não sei se é claro na justiça, eu não sei o que é, se é porta que vai se abrir, se é a tua família que vai entrar dentro da igreja, mas se prepare para receber do Senhor. Espírito Santo de Deus, né? Aleluia, graças a Deus, né? Palavra abençoada por parte de Deus, né? No coração da noiva do Cordeiro, né? Aleluia. Essa palavra libertadora, né? Aleluia. Palavra que tira o homem, tira a mulher da lamaçal do pecado, né? E coloca nos braços do nosso Deus Criador do céu e da terra. O Senhor tem um carinho especial comigo e com você, né? O Senhor não quer que nós se perca de maneira nenhuma, porque ainda Ele tem profeta na terra, ainda que fala ao amor do nosso Deus Criador pela salvação em Cristo Jesus, né? Eu quero também agradecer também o nosso pastor Carlos, juntamente com nossos presbíteros, juntamente com a esposa. Que Deus abençoe o Senhor poderosamente, né? Espírito Santo de Deus, que o ministério que o Senhor ali está ali caminhando também, que seja uma bênção da parte do nosso Deus. Que Deus também abre as comportas do céu, né? Louvado seja Deus. Nós necessitamos das orações do nosso pastor Carlos, né? Louvado seja Deus. Nós estamos concluídos debaixo da oração, né? Que nós vamos estar orando e apresentando o rebanho do Senhor, para que nós podemos vencer todos os nossos obstáculos, né? Aleluia. Não tem divisão, louvado a Deus, no povo de Deus, né? Nós temos que orar um pelos outros, né? Graças a Deus. Eu quero, antes de dar a bênção apostólica, Deus falou muito forte hoje, né? Eu quero conversar com a nossa cooperadora Edneia, e juntamente com o esposo dela. Após o culto, nós vamos conversar em nome de Jesus. Convido a Maria a se colocar de pé, por gentileza, né? Que Deus abençoe poderosamente cada um. Essa irmã também, que nós não apresentamos nela, me perdoa, meu irmão. Me perdoa, que eu não apresentei a irmã. A gente tem que ter essa humildade, esse erro diante da igreja, né? A gente precisa de ter reverência para o povo de Deus. O povo de Deus não é cachorro, não é de qualquer jeito, não. Nós temos que... Eu vou trazer um estudo para os obreiros. Eu vou trazer um estudo para o obreiro, de que forma que o obreiro tem que ser diante da igreja atual para que receber os visitantes, né? Eu acho que está faltando a minha parte. Trazer um ensino especial. Depois dessa palavra profética, palavra libertadora no nosso coração, eu acho que eu vou trazer um ensino de obreiro, para que nós podemos entender os pontos dos itens, para que nós podemos não esquecer essa falha ministerial. Nunca podemos falhar. Sempre nós temos que estar preparados diante de Deus, como foi pregado aqui. Amém? A senhora me perdoa, em nome de Jesus. Igreja, levanta as mãos para o céu, dizendo assim: com o amor de Deus Pai, abraça meus filhos, que a divina consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós até a volta do nosso Senhor e Salvador que exterminado
que a Pai disse? Amém. Operando